Olá, tudo bom? Que legal, mais uma vez a gente se encontrando. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre oratória para políticos. Olha, ela não serve só para políticos, tá? Você que é líder, você que é um profissional de uma área empresarial aí, você pode ter certeza que essas dicas servem para você também. Os temas são um pouco voltados para a oratória para política, mas servem também para empresários, né, e líderes de todas as áreas aí que podem utilizar dessas ferramentas, desses exemplos, dessas dicas que nós vamos dar para vocês aqui. Mas ó, tudo que eu puder focar, direcionar e mostrar relacionado à política, nós vamos mostrar. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no nosso site, no Fala Doutor Cursos Online, pode entrar pra gente, nós temos um questionário também, vocês que se inscreveram, também nós vamos sempre estar abordando os temas dos questionários. Nós falamos sobre os pilares da comunicação, não tem como nós falarmos sobre oratória, né, sem falarmos dos elementos que compõem a oratória, a comunicação, sem falarmos da comunicação propriamente dito, né? Até porque é a união de tudo isso, de todos esses elementos que compõem essa arte de falar em público, que é a oratória, né? E hoje nós iremos falar um pitch de apresentação na qual todos os candidatos devem ter, né? E não só os candidatos. Você que é empresário, você tem um produto ou um serviço para oferecer, você tem que ter um pitch de apresentação para várias oportunidades, para 1 minuto, para 10 minutos e até 30 minutos. Você é chamado para poder fazer uma apresentação, você tem que estar preparado, certo? E vamos falar também da importância de se saber fazer um discurso lido e de improviso. É muito importante você ter isso em mente para se preparar e chegar e falar até em velório. Sim, com toda essa preparação você fala em qualquer lugar. E nós vamos falar também um pouco sobre entrevistas na imprensa. Vamos juntos? Eu vou só pedir licença mais uma vez, tirar meu blazer para nós ficarmos um pouco mais à vontade, tá bom? Vamos lá então, vem comigo, agora. O pitch de apresentação é um sumário, é um resumo de 3 a 5 minutos, mais ou menos, na qual, se você tem esse sumário preparado para 3, 5 minutos, com ele você consegue trabalhar um pitch para 10 minutos, meia hora. É só você ir injetando e colocando, né, conteúdos nele de uma forma cronológica, de uma forma organizada. Então, seria de 3 a 5 minutos, que é o pitch de elevador, que se chama porque ele foi criado especificamente para quando você encontrar alguém no elevador, né? E aí você, quem é você? Tudo bem? Você está morando aqui agora? Ah, tá. E quem sou eu? Olha, o tempo de subir e descer do elevador é muito rápido. Então, é o pitch. É uma isca que você joga, fala sobre o seu produto ou seu serviço. No caso, você, político, você, candidato, é o seu produto. Então, você vai jogar uma isca para a pessoa se interessar mais sobre o conteúdo, suas propostas. Então você tem lá de 3 a 5 minutos, né, com o objetivo de despertar o interesse na pessoa, no seu negócio, no seu produto, ou no seu serviço, na sua campanha, ou talvez não só votar, mas talvez se interessar pela sua causa, que consequentemente é levar a um potencial eleitor. Esse pitch ele pode ser apresentado pessoalmente na campanha durante o corpo a corpo, quanto também preparado para os vídeos que serão disponibilizados nos comícios, né? Tem os vídeos de 4 minutos, então você tem que trabalhar esse pitch. Tudo que você for falar, você tem que estar dentro de uma organização. Então é uma apresentação, é uma isca que você joga lá para alguém vir e conhecer melhor as suas propostas, né? Nos slides você colocar as fotos, você fazer uma ilustração focados no tema, não ficar o tempo inteiro passando slide lá e ninguém te vê. Pode colocar também músicas, você pode ir dentro desse vídeo apresentar uma foto da rodoviária velha. Aqui, ó. Olha o movimento que nós tínhamos aqui nessa rodoviária, como é que era movimentado e tal, né? Tanto que o comércio girava,
pode apresentar, mas sempre pautando na rapidez. Mostrou, tirou, voltou para você. Então, você pode apresentar pessoalmente, com as pessoas no dia a dia. Você pode apresentar em vídeos. Vocês vão fazer vídeo de 1 minutinho. Sabe aqueles vídeos rapidinhos? Aqueles vídeos lá, vocês têm que estar preparados para poder fazer o pitch. Porque eu já vi cada um, pelo amor de Deus. Meu número é 15727. Meu Deus do céu. Vocês já viram? Eu não vou nem passar aqui para não passar vexame em ninguém, porque é muito feio. Mas tudo bem. Esperamos que vocês se preparem para poder apresentar esses pitches aí. E se precisarem da nossa ajuda, mentoria pessoal, a gente está preparado para te ajudar também. Tá? E estamos dispostos a contribuir para o seu desenvolvimento e até no resultado favorável da sua campanha, da sua lei salarial. Tem vários tipos de apresentação, tá? Vários tipos de pitch de apresentação. Eu não vou detalhar um a um, mas eu fiz um compilado, eu peguei vários e coloquei em sequência alguns aqui, tá? Eu vou passar para vocês então o que é que deve ter um pitch de apresentação. Esses tópicos são genéricos, tá? São assim, digamos que não existe uma fórmula mágica ou correta da elaboração do pitch. Vocês vão ter sim que entender quais as necessidades do seu eleitor, né, dos seus clientes, para você elaborar ele. Você vai treinar tanto que você vai chegar em determinado momento que você cria o pitch de uma hora para outra, assim, rápido. O primeiro passo é definir qual é o objetivo, para que você quer esse pitch, que são vários. Você não vai criar um só, vou criar só uma apresentação na minha campanha toda. Não. Tem pitch para você buscar apoiadores para sua campanha. Tem pitch para você pedir o voto, propriamente dito. Tem pitch para você mostrar os seus projetos, as suas ideias. Obviamente que nessas aulas aqui nós não temos como aprofundar detalhadamente, dentro com um cronograma maior, cada momento em que você pode usar. Talvez com uma mentoria pessoal ou um curso um pouco mais avançado, a gente possa estar fazendo isso. Talvez você queira apenas validar a sua ideia, né? Colocar a sua ideia e analisar para ver se vai ter aceitação ou não. Buscar aportes para a sua campanha, né? Apoiadores, buscar dinheiro, parceiros. Né? E aí todas as respostas, né? Pode ser feito através de questionário? Pode ser feito através de questionário. Você pode fazer o questionário buscando o que é que o seu eleitor quer ouvir, o que ele precisa. Aí, com essas respostas, você vai elaborar aí o seu pitch de apresentação. Com isso, obviamente, com o seu marqueteiro junto, com a equipe de trabalho juntos, em sintonia para a campanha. Mas não necessariamente, não vai praticar, não vai treinar, não vai preparar isso lá na campanha. Prepare-se antes, mas muito antes. Você exercitando tanto que vai chegar lá que você flui naturalmente. Então, definir este objetivo é justamente você criar um foco para onde a sua apresentação está indo. É você definir para que ela não se perca. Sempre você tem a orientação preparada. Isso você faz com antecedência. Ah, eu sou bom orador, vou deixar para falar lá no dia, na hora. Meu Deus do céu, não faça isso. Não, pelo amor de Deus. Prepare-se. Você quer se eleger? Você quer vender mais produtos? Você quer apresentar a sua empresa melhor? Você contrata um vendedor, coloca ele na loja e fala assim, ó, vai vender o produto. Não pode. Você tem que treinar o vendedor para que ele conheça os produtos e para que ele saiba falar, olha, tem pitch de apresentação que os funcionários aprendem a falar da empresa. Você vai falar do relacionamento empresa-funcionário. Então você tem que ter esse pitch de apresentação. O que a empresa espera, o que a empresa está colocando no mercado e o que ela está trazendo de benefício para os seus funcionários, quantos de emprego, direto ou indireto, ela está trazendo. Isso o vendedor tem que saber. Relacionamento, empregado e patrão, empregado, empresa, como está? Qual é a apresentação disso no mercado? O vendedor tem que estar alinhado com tudo. Olha, o patrão, os dirigentes da empresa, eles dão total apoio para os funcionários, papapá, e por aí vai. Então, o objetivo é para você
não se perder no caminho. Então isso é muito importante para a campanha eleitoral também. Outro ponto muito importante, você vai ter que estudar o seu público, entender as necessidades do seu público. Até porque cada região, cada local tem umas necessidades próprias, né? Você vai ter que chegar e, olha, eu vim aqui trazer asfalto, hoje está na tribo de índios ali, ele manda você embora de lá e não quer nem saber de você mais nunca. Então você tem que entender as necessidades deles para chegar naquele bairro, chegar naquele local e inclusive vender produtos também. Eu estou mesclando aqui em termos empresarial também, porque você tem que entender a necessidade do seu cliente. Eu estive numa loja, cheguei numa loja, eu falei, eu preciso de um celular para filmagem, igual esse aqui, filmagem. O rapazinho falou assim, vem aqui que eu vou te arrumar o celular. O que você faz? Você faz o quê? Story? Você faz o quê? Vídeo? YouTube? O que você faz? Eu faço isso. Então a sua necessidade é essa. Então eu vou falar para você. Aí ele falou, eu vou te apresentar um produto que é esse, assim, assim, assim. Só que você, pré-candidato ou candidato, você empresário que vai fazer esse pitch seu, que todo mundo está te aguardando você falar. Então é necessário, no caso aí, a sua equipe que vai trabalhar, para conhecer as necessidades da galera, para você chegar já com um discurso mais ou menos pronto, tá? Não, igual eu falei, não existe, isso aqui é uma forma genérica, não existe pitch de apresentação, assim, você vai falar isso, e vai pegar isso e em todos os lugares você fala dessa forma. Não pode, você não pode fazer isso. Então, tem as necessidades de cada público, você vai analisar um por um, com o tempo vai organizando as ideias, a equipe vai antes, pode fazer pesquisa você pode fazer através do seu site, através das suas redes sociais, tem o canal do Telegram é excelente para você fazer pesquisa, você coloca lá os links lá, pode ter até mais de 20 mil pessoas no canal do Telegram, inclusive você vai colocando os links lá das enquetes, as pessoas vão respondendo, talvez nem seja seu eleitor, mas dali você consegue embasar um assunto para determinada área. Inclusive, serve até para quando você for eleito, tá? Você precisa representar a população e você precisa falar o que eles precisam. E aí na hora de votar lá, ó, representa de verdade eles, tá? Então em cada situação, o público realmente é diferente, né? São diferentes as necessidades, os perfis. Então cada um tem a sua particularidade. Então é importante você ter em mente isso, você estudar o público antes de elaborar o seu pitch de apresentação. Você pode inclusive estudar a história do local. Vocês lembram do Escondidinho? Quem é de Rondonópolis há muito tempo conhece o Escondidinho. O Escondidinho é uma área de umas cachoeiras. Hoje ele é um parque ecológico, né? Inclusive tem a ONG do Escondidinho que protege ele também, do nosso amigo Luiz. E lá era um local fantástico. A gente ia fazer piquenique lá quando a gente era pequenininho, né? E era muito bom. Então, e tem histórias para serem contadas daquela região. Quando você for para lá, para aquela região, no Parque Universitário, ali, Vila Olinda, você tem que reviver a história do povo daquela época, como se você fosse dali. Então, é importante você conhecer a história do local, a história das pessoas, citar nome de pioneiros, citar nome de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do local. É muito importante você se preparar para tudo isso. Conhecer realmente o local vai fazer a diferença. E conhecer o público vai fazer a diferença no seu pitch de apresentação. Talvez uma frase bem curtinha, de 1 minuto, você já consiga realmente transmitir o que você quer e buscar aí o apoio que você tanto necessita, que é para sua eleição. E, obviamente, você ganhar. Seja objetivo. Ao invés de você colocar lá 10 itens, escolha um. Seja claro e objetivo. Veja realmente se aquela é a necessidade do bairro, é a necessidade da cidade, e trabalhe nela de uma forma clara, que você possa falar e saia dali com as pessoas fiquem na cabeça. Ele veio aqui e falou sobre isso. Dura você chegar e falar, saiu, ninguém entendeu o que você falou e ficou por isso mesmo. Fez um monte de promessa, veio aqui, prometeu o mundo. Não adianta, não é nem prometer, não podemos nem prometer. A importância de ser claro é justamente para isso, para que você
saia e deixe a sua ideia. Talvez não comprem a sua ideia no momento, mas eles vão levar a sua ideia, vão entender melhor, vão ver se realmente é possível. Certamente vai ter aí mais apoio em sua campanha eleitoral. E para empresário também. Empresário, quando vai falar de um produto ou um serviço, ou vou falar da empresa dele, tem que ser objetivo, claro. Minha empresa é assim, assim, assim e ponto. Não adianta ficar dando exemplo, explicando. Talvez uma história para poder esclarecer como é, para deixar bem claro aquele ponto que você quer deixar evidenciado. Talvez uma história pegue bem, uma história bem contada. E existe inclusive, né, dentro de um curso de oratória que nós temos preparado, nós temos como você contar uma história que encante, que realmente faz com que as pessoas se envolvam com você e se emocionem e entrem realmente, né, nas ideias ali e realmente comprem a sua ideia, né? E o que nós queremos é que as pessoas deem o voto de credibilidade e de confiança. Talvez não votem em você agora, talvez não seja a sua hora, talvez ele tenha um compromisso com outra pessoa, mas se ele tiver em dúvidas, ele vai balançar a cabeça e vai votar em você sim. Tá? Se você não consegue explicar de maneira simples, então você não entendeu o suficiente. Essa é uma frase de Albert Einstein, e ele deixa bem claro para a gente que quanto mais nós podemos esclarecer, falar da maneira mais simples sobre as coisas, melhor é o seu conhecimento naquilo. Não adianta você chegar lá com palavras rebuscadas, com palavras difíceis e tudo mais, vamos fazer um projeto de lei, blá. Essas pessoas não vão entender. É muito mais fácil você falar assim, nós vamos à luta, nós vamos colocar todos os nossos esforços e abraçar toda essa causa aqui, do que você ficar lá com palavras difíceis. As suas soluções, as suas propostas, elas têm que ser claras. Por isso que você tem que entendê-las. E para que isso seja claro para eles, você tem que explicar de maneira simples. Porque se você se atrapalhar no meio do caminho, eles vão ver que você não tem conhecimento e vai ser pior para você. Aí você acaba perdendo a sua credibilidade. E se você realmente não conhece o seu negócio, a proposta e as soluções que você está trazendo, né, é muito difícil você conseguir investidores. Né? Porque o objetivo do pitch de apresentação, pessoal, é para você buscar investidores, buscar pessoas para comprar os seus produtos e seus serviços. Tá? Nós estamos adaptando ele aqui em relação a voto, você pedir voto. Então, se você não for claro com os seus objetivos e as soluções que você tem para trazer, inclusive você tem que trazer soluções assertivas, tem que trazer inclusive números, se for o caso. Não adianta você falar, eu vou fazer uma ponte aérea aqui. Mas não resolve. Você tem que trazer propostas palpáveis, propostas que de fato vá atingir, né, e vá de encontro à necessidade deles e que você possa entregar para eles. Porque se vocês não entregarem, fazer uma proposta assim, vaga e não conseguir entregar, é melhor nem fazer. A terminologia storytelling é muito falado no mundo digital, na marketing digital, né? Mas assim, para falar de uma forma bem mais simples, é contar histórias mesmo. Aquelas histórias que você relata e traz fatos e traz provas sociais para você transmitir realmente uma credibilidade. A storytelling, ela tem um formato, é muito legal, é muito interessante para você aumentar a sua autoridade e a sua credibilidade no mundo digital, e está sendo usado também muito no mundo empresarial. E a gente pode utilizar também nas campanhas eleitorais. Você chegar lá no palco ou no comício, fazer a sua introdução e contar um trecho de uma história que envolve aquela comunidade ali, certamente a sua conexão com elas aumentará muito. Então é muito importante você ter isso em mente. Preparar uma história, conhecer. Se for o caso, esteja no local, lá na região antes, conheça o local realmente, faça reuniões com pessoas da região, para eles contarem as histórias, e certamente uma hora ou outra uma história vai casar com a sua proposta, com a sua ideia, e aí você chega na hora do comício e arrasa. Não chega despreparado que você vai perder voto. No seu pitch de apresentação você pode falar
de adversários? Melhor não, mas você pode sim, se você estiver dentro de uma determinada região, que aquele candidato é dali, a gente sugere que, pode até comentar, inclusive, um fato que ocorreu com você, uma ligação sua com ele, tá? Mas nada de ficar degradando, ou humilhando, ou, sabe, falando mal dele no momento. O importante é as pessoas saberem que você tem um certo relacionamento, ou você o conhece, e respeita ele no posicionamento dele, mas tome cuidado, porque se você chegar num local e a pessoa é da região e você descer a lenha nele, você sai dali escorraçado. Cuidado, é muito importante você ter isso em mente. Ah, vou chegar naquela região, eu vou ser o pau. Até porque os vereadores, depois de eleitos, eles sempre estão respeitando as áreas de atuação de cada um. Existe uma ética entre eles, que isso é importante. Você que ainda não é o vereador, você pode utilizar isso na campanha. Talvez você pode dizer, eu conheço, respeito, sei do trabalho dele, as ideias dele, infelizmente, não condizem com as minhas. Eu tenho um cunho, eu tenho como trazer uma solução mais eficaz, mas eu tenho uma parceria maior com o prefeito, ou com o deputado, eu tenho uma parceria maior com a empresa, com investidores. As ideias são divergentes. Talvez venha alguma pergunta, e o candidato tal, o que você acha? Então você já está preparado para isso. Olha, respeito muito a opinião dele, respeito o ponto de vista dele e, inclusive, Voltaire falava o seguinte, não concordo com a opinião dele, mas eu defendo até a morte o vosso direito de falar. Aí você faz o diferencial da sua ideia, da sua proposta, em relação à proposta dele, a ideia dele. Fala que é sua e prova que a sua é melhor. Mais um ponto na sua apresentação, no seu pitch, é você trazer, fazer uma projeção financeira realista. Verificar os números, buscar na prefeitura qual foi o projeto orçamentário dos anos anteriores e qual é a previsão para o próximo ano. Para a região Salmen, por exemplo, eu estou falando, porque na verdade tem pessoas aqui do Brasil todo, tá? Eu estou falando em relação à minha região, para citar alguns exemplos, mas você pode colocar na sua região, por exemplo, sua cidade, dividido em 3 partes, você fala, ó, o valor orçamentário para aquela parte lá foi de tipo 2 milhões, né? Mas como foi o crescimento anterior? Veio de 1 milhão, depois passou para 1,5 milhão, depois passou para 2 milhões, e para onde foram essas verbas? Foram feitos asfaltos? O que foi feito? Você pode buscar essas informações porque elas são públicas. Faça uma projeção numérica verídica, de fato, do que pode ser feito. Pegue a equipe para trabalhar os valores reais e apresente a proposta e diga que tem possibilidade. Agora, vai depender de você? Não, não depende só de você. Depende de uma série de questões. E você tem que defender ela até a morte. Até lá na frente. Você tem que defender ela. Se você não defender ela, então você nem fale, se não for defender. E aí você apresenta, e quando você for vereador, aí você leva essa proposta. Gente, eu estou aqui, e lembra que eu prometi a proposta tal de 4 milhões? Eu vou apresentar a proposta de 4 milhões. Cumpra com a sua obrigação. Você não pode garantir, né? Vai depender da votação e tudo mais. Mas você vai defender, é uma proposta sua. Qual o problema? E a necessidade existe. Aí você vai trazer as necessidades. Nós temos que construir o quê aqui? Isso? Então tá, então nós vamos trazer para isso. Aí pega o povo do bairro, ó, abaixa assinado e tudo e vai para cima. Tudo que você for falar, o público vai estar lá e vai querer buscar informações. Esses números são verdadeiros? De onde você tirou esses dados? Prepare-se e seja o mais verdadeiro o possível. A sua equipe provavelmente estará junto com você. Se for necessário, chame alguém da equipe para te ajudar a responder. Mas o pitch de apresentação, quando você for colocar isso lá nele, você vai ter que ter elementos em mãos e já está com tudo documentado. Tá tudo, a equipe já sabe o que você vai falar. Quando a equipe e vocês prepararem o seu discurso, prepararem os seus pitches, a equipe já vai ter que imprimir todos esses relatórios e deixar tudo guardado, numa pastinha. Precisou, pegou, apresenta. Se você for questionado e os números não forem verdadeiros, porque muitas informações são públicas, e aí, filho, se você mentir um pedacinho assim, acaba com a sua campanha. Lembre-se, o eleitor
Ou o investidor, ele estará lá para não só analisar o seu produto, ou analisar o seu serviço, ou o que você quer vender, ou o que você quer apresentar de proposta, você quer o voto deles. Ele está lá para analisar você também. Então você tem que ser mais íntegro o possível. Você tem que ser verdadeiro de verdade. Você tem que chegar lá e abrir o seu coração. Chegava, gente, eu estou aqui para abrir meu coração. E alguém, vai ter gente que vai querer te apertar, que não está com o coração aberto ali no momento, tá? Mas não tem problema, esteja aberto para ouvir todas essas pessoas, esteja preparado para você passar com tranquilidade todas as suas ideias. E olha só, o adversário, ele vai levar pessoas lá para te pegar. Cuidado, esteja preparado, não deixe para se preparar lá no momento. E para você transmitir credibilidade, porque você estará sendo analisado, você candidato, não só as suas propostas. As pessoas não vão lá para ouvir ou ver só a sua proposta, vou ver a proposta dele. Muitas pessoas votam na pessoa, não quer nem saber qual que é a proposta dela. Então votam em você. Ou muitas, inclusive, votam no partido. Porque se o partido determinou, vai ser o candidato tal na convenção, os partidários, as pessoas que lidam com o partido, vão votar em você pelo partido. E o partido também tem que ter credibilidade. Aí é o momento dos representantes do partido fazerem, terem os seus pitches de apresentação e falar do seu partido. Você, candidato, comprou a ideia do partido dele. Por que você foi lá e fez a sua filiação? Você acreditou, não só no partido, mas em quem estava lá atrás representando o partido. E vai acontecer a mesma coisa com você, candidato. Você, empresário, as pessoas não compram só o seu produto porque o seu produto é o melhor da praça. Eles querem um relacionamento, eles querem conhecer você que está por trás desse produto. Se for uma pessoa ruim que está lá por trás do produto, eles não vão querer comprar o seu produto. Esse relacionamento é muito importante. Esse é um esboço de um pitch de apresentação. Não existe discurso de improviso. Todo discurso ele tem que ser preparado. Quando você prepara todo esse pitch de apresentação, você estuda todo o seu público, tudo. Por que eu coloquei esse tópico antes? Porque quando você estuda todo o seu público, toda a sua forma de falar, o que você vai falar, suas propostas, suas ideias, estuda o público, estuda tudo e seja assertivo na sua comunicação, seja claro, você estará pronto para falar de improviso em qualquer lugar. Porque você vai preparar o pitch para 1 minuto, 3 minutos, 30 minutos. Você está pronto para falar em qualquer lugar. Agora, mas e aí, eu vou falar no velório? Você não vai fazer campanha eleitoral no velório, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai pedir voto. Porque esses pitches de apresentação, igual eu falei no começo, você tem que saber qual é o motivo do pitch. Você quer buscar parceiros, você quer apresentar as suas propostas, você quer pedir voto. Tem uma hora que você vai ter que pedir voto. Pedir mesmo. Eu preciso do seu voto. E o pitch de apresentação para isso tem que ser direto. Mas e aí no discurso de improviso? Aí você vai fazer todas essas análises, na onde você está, com quem você está. Eu vou até passar o vídeo para vocês. O Arivaldo, ele é meu companheiro do Rotary lá de Guiratinga. Vou passar para vocês agora, tá? Ele fala como eu fiz uma apresentação quando eu era representante distrital. Ele falou lá Interact, mas é Rotaract, que são jovens de 18 a 30 anos, que na época eu era representante do estado de Mato Grosso. Eram mais de 27 clubes e eu tive que visitar todos eles, inclusive, um por um, e levando a mensagem, fazendo os discursos de apresentação e falando sobre os projetos, né? Então, eu estive em Guiratinga, eu estava lá no momento, aí de repente eu escutei um barulho, ele vai falar para vocês, vocês vão achar interessante. O importante é que eu fiz uma composição de tudo que eu estava ouvindo e vendo naquele momento, né? Eu conversei com algumas pessoas antes, eu captei algumas histórias, fiz uma análise e aí depois eu fiz um discurso emocionante. Infelizmente eu não tenho discurso aqui, mas eu tenho uma prova, eu tenho uma pessoa que vai falar para vocês um pouco sobre esse discurso. Vamos lá, vamos ouvir. Revendo agora meu companheiro Marcos,
Lembrei de um fato histórico que aconteceu certa vez quando ele era representante distrital de Interact numa reunião em Viratinga, onde durante a fala de uma, salvo engano, do governador, estava um silêncio na sala, estava muito lotada, mas porém em silêncio, prestando atenção na fala do orador, quando passou alguém pela rua e falou um palavrão. Aí o companheiro Marcos pediu uma caneta e escreveu em um guardanapo que estava sobre a mesa, palavrão. Durante o decorrer da fala do orador, alguém levantou e a cadeira fez um ruído. Ele escreveu ruído da cadeira. E teve mais uma outra palavra, que não me lembro a qual, ele escreveu novamente. Depois, quando ele foi fazer o uso da palavra, falando sobre a representação distrital, foi simplesmente um show a fala dele, usando essas 3 palavras que ele escreveu no guardanapo ali que estava sobre a mesa durante a nossa conversa, durante a reunião. Vocês entenderam como que é você fazer um discurso de improviso? É você se preparar. Mas como que você pegou esses pontos todos assim? Não, mas eu já sabia que eu tinha que fazer isso. Eu já tinha uma preparação antes. E é isso que eu busco para vocês. Não adianta vocês chegarem lá, pega o microfone e fala, não. Você já vai chegando, já vai analisando, vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai anotando um ponto, vai anotando o outro, entendeu? Coloca uma pessoa para ir na frente, vai analisando, vai conhecendo o terreno. E aí você vai estar pronto para falar em qualquer local, qualquer lugar. Eu já tive a oportunidade de falar em velório. Eu era presidente do meu clube, do Rotary, e faleceu um companheiro nosso, o Acrandib. Companheiraço. Perdemos um puta de um companheiro no clube e na cidade também. Eu me emociono muito quando eu falo sobre isso, mas e é de praxe que os presidentes, os representantes das equipes, eles façam uso da palavra, né? E eu fui lá e fiz o discurso de despedida dele no nosso clube. A gente tem que entender, o que eu quero dizer para vocês é que esses momentos, quando você busca liderança, busca ser um candidato, esses momentos irão acontecer na vida de vocês. Infelizmente. Sempre pode ser que morra um liderado, um membro de uma equipe sua. Você tem que estar pronto para enfrentar esses momentos. Né? Eu chego lá, sou presidente, falo, não vou falar não, porque eu não sei falar. Ué, coisa é, você que é o representante da equipe, é você que tem que falar. O momento é seu, que é o representante da equipe, é você que tem que falar. Não é passar a palavra para outro. Contei uma história entre nós, falei um pouco dele, dentro de um curso de oratória que nós temos já programado, inclusive que está disponível lá no site ainda, mas eu dou alguns modelos de formatos de você falar, que você vai pegar esses formatos, e vai treinar para quando você chegar em um momento deste, porque lá tem uma sequência, a introdução, o conteúdo, fim certinho, você chegar num momento desse, você chega e falar. Não é que eu vou lembrar daquela sequência certinha, talvez eu mude a sequência, às vezes o momento pede a mudança da sequência, tudo bem, mas o importante é que eu tenha um preparo, é que quando alguém precisar que eu faça uma apresentação, fale em qualquer local, eu estou pronto. Você que é empresário, você que é pré-candidato, ou é candidato, ou já é o vereador, deputado, você tem que estar preparado para qualquer momento e qualquer eventualidade. Está pronto. Nem que você mude o formato no local, dependendo da necessidade da hora, do que pede na hora. E sempre cuidando do tempo, não ficando lá meia hora fazendo um discurso. Pô, não é legal. Qual é o momento certo? Antes do padre falar, antes dele fazer o fechamento, o padre vai chegar, sei lá, você tem que ter uma percepção. E essa percepção, a oratória, o curso de oratória, traz para você. E o discurso lido? Ele tem que transmitir a mesma emoção de um discurso falado espontaneamente. Você tem que, nas frases que você for ler, sempre colocar em negrito e riscar, grifar
as palavras que você quer dar ênfase. Igual essa que eu falei, ênfase. Se estivesse lendo aqui, eu falava assim, as palavras na qual eu quero dar, aí no caso negrito, ênfase. Então, é muito importante você preparar o discurso sempre nesse formato. O melhor de tudo, o melhor é você preparar tópico, mas se for necessário ele ser lido, um discurso pronto, como eu já fiz, quando eu saí da presidência do Rotary. Aí eu levei meu discurso pronto, escrito. Eu li, reli, estudei, resumi, coloquei dentro do tempo que estava previsto para mim. E como é que eu fiz ele? Como se faz um discurso lido? Ao ler e treinar em casa, você vai saber quais são as palavras, ele vai estar em negrito, tá, tudo mais. Então quando você for dar alguma ênfase em algumas palavras, por exemplo aqui, vou pegar uma frase aqui, sei lá, o tema da próxima aula que nós vamos gravar. Que está escrito assim, ó, a importância das redes sociais e formatos dos vídeos para Facebook, Instagram e YouTube. Tá aqui, tá? Do jeitinho que tá aqui. Aí eu vou falar para vocês agora aqui, como tá lido. Então eu gostaria de falar para vocês que na próxima aula nós iremos gravar, apresentar para vocês a importância das redes sociais, né, e formato dos vídeos para Facebook, Instagram e YouTube. Ou seja, eu estou lendo o discurso, mas eu estou olhando para vocês. Então eu pego, gravo ali os tópicos, que ali está escrito em parênteses, Facebook, Instagram e YouTube. Eu sei que é Facebook, Instagram e YouTube. Então ao invés de eu ficar olhando para, olha, a importância das redes sociais e os formatos dos vídeos para Facebook, Instagram e YouTube. Não, eu bato o olho e não preciso também ler ipsis literis, igual está aqui. Olha, eu falei para vocês, ó, a importância das redes sociais e formatos dos vídeos, né, para Facebook, Instagram e YouTube. Tá aqui. Mas olha, quero destacar para vocês o tema da próxima aula que eu vou trazer para vocês. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem o máximo possível esse vídeo que eu fiz agora, né, e o vídeo anterior, tá? E o outro que vai ser melhor ainda, que nós vamos falar sobre a importância das redes sociais, né, e os formatos dos vídeos para Instagram, Facebook, YouTube. Se tiver alguma coisinha a mais, eu incluo para vocês. Tá bom? Eu aguardo vocês lá na próxima aula. E não esqueçam de compartilhar. Uma leitura. Beleza? Então a leitura ela tem que ser feita de uma forma que você leu, entendeu e jogou. Não pode ficar. Não, você tem que transmitir emoção. Porque daí você vai fazer com que a conexão aumente. Não é muito coisa mecânica. Pensem nisso, reflitam nisso. E no curso de oratória nós teremos prática, tá? Nós vamos trazer aí alguns textos para vocês lerem pra gente, né? Se Deus quiser, eu vou apresentar para vocês aí oportunamente um curso de oratória para vocês treinarem junto comigo. Sobre entrevistas na imprensa. O que tem de perguntas capciosas, então você tem que ter sim uma preparação ampla para você poder responder qualquer pergunta. Eu não estou aqui para dar um curso de ética, mas é muito importante você tomar cuidado de dados numéricos, porque os dados serão sim conferidos. Entrevista para televisão, um jornalista chega em você e fazer uma pergunta sobre um fato que aconteceu na campanha, ou fatos com você ocorrido na sua vida, eu sugiro que você seja breve, mas muito breve mesmo, até porque não adianta você vai falar e eles vão colocar só um trechinho da sua matéria lá na TV. E você vai ficar muito chateado. Eu já tive inúmeros clientes, né? Inclusive teve cliente que acabou de sair da Mata Grande, aí, deputado, acabou de sair da Mata Grande, eu estava com ele lá, nós deixamos ele fazer a entrevista, até porque ele queria fazer a entrevista. Ele, infelizmente, ele empolgou e passou um pouco do tempo previsto. Eu falei com ele antes, olha, fala só isso, dentro dos limites. E eles
cortaram 90% do que ele falou, pegou só um trechinho da fala dele. Isso acontece, você fica muito chateado. Então, quando for dar entrevista para televisão, tente no máximo resumir em poucos minutos, poucos segundos. Seja breve, objetivo, porque daí não tem como, aquela parte vai ser falada. Não fique enrolando. O tempo deles é muito precioso, no sentido de que tem muitas matérias e tudo mais, então eles precisam colocar objetivamente a sua fala. E muitas vezes nem colocam a sua fala, tá? Porque eles colocam a imagem e falam, ele falou que é inocente, ele falou, e acontece. Já aconteceu comigo, tá? E com muitas pessoas. Então, seja bem conciso. E, obviamente, com esse pitch de apresentação que você tem em mãos, quando chegar no momento de uma entrevista, você vai estar preparado. Você já fez um estudo, que você fez uma preparação. Rádio também é bem rápido. Eu trabalhei no rádio, eu me apresentei na primeira aula, eu fui gerente administrativo de uma emissora de rádio FM. Então, o horário, o tempo para apresentarem no rádio é muito curto. Tem que ser bem conciso, tem que ser rápido, objetivo, claro. Não fica enrolando. Desde que seja uma entrevista num programa aí com mais de 1 hora de duração e você tem o tempo para poder falar mais, né, mais tranquilo. Aí tudo bem. Aí você pode ficar mais à vontade. E sempre, ao falar, tente sempre lembrar. Tem um locutor com você que está falando? Sim. Mas tem alguém do outro lado falando com você, te ouvindo. E é para ele que você está mandando a mensagem. Então sempre fale. Olha, eu gostaria de falar para você que está me ouvindo, porque sim, muito embora tenham muitas pessoas ouvindo, mas você tem que falar para a pessoa que está ali com fone de ouvido. Sempre pensa no singular quando for falar em microfone de rádio. E tempo. Tempo é fundamental. Sem muito embromeixo. Na televisão, tem que sentar sempre de frente para a pessoa que está te entrevistando e coloca os pés. Não dobra as pernas, nem assim muito, né? E nem assim, de forma que o solado do seu sapato fique de frente, ou de frente para o público. O solado sempre tem que ficar um pouco para baixo, pontando assim. Tem alguns países que eles entendem que a falta de educação é ficar com o solado do pé virado para a pessoa, ou para o público. Então eles colocam o solado do pé para baixo, aponta o pé para baixo assim, e fica com a posição das pernas meio que dobradas, assim, entendeu? Não precisa fechar, mulher pode. Principalmente se tiver de saia, né? Tem que tomar cuidado com essas questões. Sempre assim, mas de uma forma que você possa virar para a câmera. Você não vai virar para cá para ficar torto. Se ele está sentado ali, você vira para lá, para o lado dele, né, e se posiciona para frente para falar com ele. E quando for responder as perguntas, é muito importante você falar com as pessoas que estão ali também. Isso é fundamental. Não fica dando resposta e falando só para quem está aqui. Fale para ele também, para quem está assistindo. Fale com as pessoas. Comece aqui, joga para lá, venha para cá de novo, faça esse bate-bola. Posso te dizer que os dados para minha campanha eles têm se elevado. Semana passada, os números estavam tanto e passou para tanto. Então, assim, houve um aumento considerável. Então, eu joguei para cá, para lá. Então, é sempre bom você sempre estar em sintonia para os dois lados. Isso é fundamental numa entrevista de televisão, né? E sempre procurando saber também quais as câmeras que estão filmando, tá? Aí, geralmente, eles têm lá um verdinho e o vermelho. Lá na frente, embaixo, tem um monitor. Esse monitor é a imagem que está sendo transmitida. Nós temos uma vontade imensa de saber como está a nossa aparência e a gente fica olhando para baixo. Esquece aquela câmera. Talvez no início, quando você for se posicionar para você ver como está, e olhe para a câmera. Olhe para a câmera no molinho lá, falando com as pessoas. Poste as mãos assim. Não fique com as mãos assim não. Já falei sobre isso. Vai fazer uma entrevista no jornal. Leve a matéria escrita pronta, do seu ponto de vista. Escreve protocola para eles. Ou manda por e-mail. Né? E, quais são as perguntas que o senhor quer fazer? Eu quero fazer tal. O senhor pode mandar para mim por e-mail que eu vou responder as perguntas para o senhor. Manda para ele por e-mail. Você tem prova dos documentos que você mandou para a imprensa, né?
E sempre prepara aquelas fotos, as fotos para a imprensa, sempre esteja sempre bem vestido. Esteja preparado. Quando a imprensa vir, não corra dela não. Não é bicho de 7 cabeças não. Eu já vi muita gente passando um vexame danado, correndo da imprensa. É muito vergonhoso, isso é feio demais. Em frente. Ou coloque o seu advogado para falar. Doutor, eu não quero me manifestar agora, mas então, por favor, o senhor pode se manifestar para mim, porque eu não estou preparado psicologicamente também. Qual o problema? Você fala para ele, olha, infelizmente, eu não estou preparado para poder falar sobre o assunto agora. E se ele insistir, continue insistindo, mas sem se irritar. Eu estou dizendo para o senhor que eu não estou preparado para dizer sobre esse assunto. Nós podemos marcar uma entrevista, marcar uma coletiva com a imprensa, e aí o senhor me dá o telefone que eu ligo para o senhor. Aí sobre a imagem, você que é candidato, você que é um líder, sua imagem é pública, tem as suas privacidades, tem os momentos nos quais você tem que eles têm que respeitar. Aí é onde você pede para que respeite suas privacidades, é natural. Tá? Então essa é a ideia central, vocês anotem tudinho, revisem, os vídeos vão ficar disponíveis por alguns dias só, até depois do evento, da Semana da Oratória para Políticos, tá? Depois vocês podem fazer as suas revisões. Pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima aula já falei para vocês o que nós traremos. E traremos também aplicativos para reuniões. Temos vários aplicativos que estão sendo usados para fazerem reuniões online. E aí eu vou apresentar para vocês um curso de oratória. Não sei se vocês tiverem interesse. Já vão falando para a gente lá. Se eu tenho interesse, bate um papo com a gente lá, chama no privado, para a gente se programar uma data. E não se esqueçam de ir no nosso site e preencher o formulário que nós temos lá de pesquisa, porque todo o curso, tudo que nós formos fazer vai ser voltado diretamente para aqueles tópicos. E vamos sortear também, aqui ó, propaganda eleitoral. Tudo o que você precisa saber dos nossos amigos Dr. Magno Pereira e Hermélio Silva, que vai ser sorteado só para quem se inscreveu, tá bom? Por enquanto, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar, dê seu like, tá? Se inscrever no nosso canal e participar conosco aí para a gente desenvolver e crescermos juntos, tá bom? Abraço, fique com Deus.